E aí, pessoal de Ribeirão Preto, que legal! É a minha alegria poder mais uma vez estar aqui com vocês, dando continuidade, compartilhando mensagens de pouco tempo, mas que fazem a diferença, Eu quero encorajar, motivar o teu coração a continuar a tua jornada, firme com Deus, porque o plano de Deus e o propósito de Deus é maravilhoso. E ele é sempre crescente, eu sempre tenho declarado aqui no nosso ministério isso, e é uma verdade, quando Deus olha para a tua vida, existe um progresso, um crescimento lá na frente na tua vida. É uma jornada de progresso, é de crescimento mesmo. Então os planos deles para frente são maravilhosos, Os planos de Deus para nós, eles são perfeitos. Então nós vamos mantendo firme essa nossa caminhada, legal? Então eu venho falando e falei na semana passada sobre esse conteúdo. Olha, o inferno, ele quer destruir a nossa fé. E eu li um texto com vocês, que eu volto a ler novamente, pegando mais no finalzinho, falando sobre Jesus contando uma parábola de um juiz que a viúva estava sempre ali, mas no primeiro verso Jesus diz algo bem interessante. Jesus conta uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca esmorecer e nunca desanimar. Óbvio que aqui é um conteúdo de oração, mas Jesus está querendo trazer um princípio maior, que é a continuidade na nossa vida. Ok? Jornada de fé é uma jornada contínua. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Isso é super importante. E aí ele considerou, no final, dizendo assim, porque o juiz, de tanto ela insistir, ele foi lá e julgou a causa. E Jesus falou assim, eu digo a vocês que depressa Deus fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, ele falando sobre a sua segunda vinda, será que eu ainda vou encontrar sobre a face da terra fé? Meu Deus, gente, isso aqui é muito importante. E aí a gente começou a falar na semana passada sobre a fé. Tem dois diferentes aspectos inseridos nela. O primeiro, que eu compartilhei no primeiro vídeo, sobre perseverança. Mostrei aqui a importância de nós sermos perseverantes, que é o estilo daqueles que vencem sobre a face da terra. Ok? Então é isso por toda a Bíblia. Eu falei lá sobre Josué e Caleb, que foram perseverantes. Andaram 40 anos no deserto, mas conquistaram a terra da promessa. Os outros não, porque eles insistiram em caminhar com Deus, em responder a Deus. Então perseverança faz parte do conteúdo da nossa fé. Fé é certeza, mas é uma certeza contínua. É isso que tem que ser ensinado. Não pode ser só fé é uma certeza. Hoje eu tenho certeza, e amanhã? Amanhã acontece alguma coisa que então tira toda a minha certeza? Não funciona. E o inferno, eu quero te falar, ele só pode mexer do lado de fora, justamente para abalar a nossa certeza, a nossa fé, para contaminar a nossa fé, se é que eu posso dizer dessa maneira, tá certo? Para neutralizar. Mas eu preciso continuar. A continuidade, através da perseverança. Eu mostrei aqui versículos falando sobre isso, que Abraão, por exemplo, está escrito lá, depois de esperar com perseverança, ele obteve a promessa. Só foram 25 anos, gente. O que é 25 anos? Deus prometeu, ele creu, mas o neném não nasceu no ano seguinte. Nasceu 25 anos depois, mas Deus prometeu. E foi fortalecendo o coração dele para dizer, eu fiz uma promessa para você, eu tenho algo já registrado, é a minha proposta para você, e ela acontecerá. E ele foi, guardando isso no coração, Abraão creu. Então nós sabemos que ele recebeu por causa da paciência e da perseverança atrelada à sua certeza de que Deus havia dito. Então, hoje eu quero passar rapidamente para a segunda. A segunda coisa que é importante, nesse aspecto aí da nossa fé, que já está inserido. Então nós vimos a perseverança, vamos juntar agora essa outra palavrinha que eu quero explicar um pouquinho. É a palavra resistência. Opa, que interessante, hein? Resistência. E deixa eu te dizer algo que está saindo aí nessa titulagem para você acompanhar comigo. É o exercício da fé em Deus de contínuo que aplica resistência ao diabo. Que coisa, né? Você vê que a Bíblia no Novo Testamento, para nós que somos novas criaturas, não fala nada sobre nós lutarmos com o diabo. Nada. E às vezes é até uma correção para a gente entender que a gente não tem que lutar com ele.
Jesus lutou com ele na cruz do Calvário e venceu. E nós somos o produto dessa vitória, a nova criação. Tá certo? Então preste bem atenção, o que o Novo Testamento nos ensina é que nós temos que resistir ao diabo. Eu vou te mostrar essas passagens, é bem interessante. Mas aí você me pergunta, como é que eu resisto se eu não tenho força? A força que faz com que eu e você resistamos a ele é justamente a nossa fé. De maneira firme, de maneira contínua. Olha que coisa interessante, eu leio com você 2 exemplos. Nós vamos ver o livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 7, está assim: portanto, se submetam a Deus. Agora vem a segunda parte. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Veja que interessante. Se eu não me submeto à verdade, como é que eu posso resistir ao diabo? Porque a resistência, ela é com base na verdade. É com base em nós nos submetermos à verdade, abraçarmos a verdade, crermos na verdade, nos posicionarmos com a verdade. E automaticamente, gente, já estamos fazendo resistência. E a Bíblia declara, é Deus que está dizendo, pode ficar animado, resiste ao diabo e ele fugirá de você. Mas ele não fugirá se nós primeiro não nos submetermos à palavra. Não tenha dúvida. Se eu não me submeto à palavra, eu não tenho substância para que eu possa ficar de pé e resistir ao diabo. Então, o Tiago coloca de maneira bem própria, não está a segunda parte antes, está depois, porque primeiro eu me submeto, e aí eu resisto ao diabo e ele fugirá. A própria palavra, deixa eu te falar isso, a própria palavra de Deus, sendo colocada em prática, ela já aplica resistência ao inferno. É demais, gente. Quando você aplica resistência ao inferno, desse modo, colocando em prática a palavra, ele vai ter que fugir, ele já perdeu. Você lembra que na tentação do deserto, Jesus, ele resistiu ao diabo dizendo, está escrito. Jesus tinha submetido à palavra, óbvio, né? Ele era a palavra viva, cheio do Espírito Santo, ele não agiu com base na proposta do inferno. Ele resistiu debaixo da palavra. Está escrito, está escrito. E o diabo vai ter que se recuar, não tenha dúvida. Veja aí em Pedro, capítulo 5, verso 8, sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo, procurando alguém que possa devorar. Ele está procurando alguém para devorar, gente. Preste bem atenção. Mas ele não pode devorar, porque no próximo verso está escrito assim, resista permanecendo firme na fé. Então a minha permanência firme na fé, dando continuidade, é a própria resistência para que o inferno não possa me devorar. Lembra que eu falei para vocês que o interesse dele é a nossa fé? Que ele quer destruir a nossa fé? Que ele quer interromper a continuidade da nossa fé? Porque ele sabe que ele vai ter que fugir. Ele vai ter que ir embora, ele vai perder. Eu estou te fundamentando num dos assuntos, gente, mais importantes, que é o conteúdo de fé diária nossa, da confiança depositada na palavra de Deus, na prática da palavra, para nós vencermos no dia a dia as mais variadas situações. Não tem uma que você não vença. A partir do momento que você crê, você age com base no que você crê de maneira contínua. É a resistência, é a perseverança com a resistência que te dará grandes vitórias na tua vida. Então a resistência tem a ver com o nível de preparação, obviamente. Resistência é uma força espiritual, não é uma vontade do ser humano. Seu diabo, sai para lá, eu não quero. Não é uma questão humana, gente. É uma questão de estar posicionado com a verdade de maneira contínua, só isso. Porque é do mundo do espírito isso. É o meu ser espiritual crendo em Deus, se posicionando com essa palavra, agindo com base na verdade. O quê? O inferno vai ter que fugir, não tem jeito, é a grande resistência. A resistência que nós temos vem do quanto nos preparamos com a verdade. Daí as pessoas estão muito despreparadas em termos de resistência e perseverança, porque não estão preparados. Eu vou dar um exemplo ridículo. Beleza, eu comecei a correr agora, né? Há muitos anos que eu não corro, comecei a correr e tal.
a tua resistência é pequena, porque você começou agora. Você vai correr 500 metros, 600, vai botar os bofs para fora, não é isso que o pessoal fala? Mas daqui a pouco, você vai vendo que conforme você vai correndo, você vai aumentando a quilometragem, você vai aumentando, isso vai trazendo resistência no seu corpo que suporta você de dar continuidade a isso. Daqui a pouco você está correndo 10 quilômetros, agora você tem resistência. Tá bom? Então, resistência tem a ver com a preparação. A resistência que temos, ela vem do quanto nos preparamos com a verdade. Eu repito isso, essa frase é importante, anote ela. Se você se prepara com a verdade, você se alimenta da palavra de maneira contínua, você abraça ela como verídica e ela é, ok? Essa é a tua crença e todos os dias você faz isso, você está se preparando. Então, beleza, se eu estou fazendo exercício muscular todo dia, daqui a pouco eu estou pegando 30 quilos. Mas quando eu comecei, não pegava nem 5. Então a sua resistência aumentou. Olha que eu estou ensinando algo de maneira bem simples. No mundo do espírito é a mesma coisa. O seu ser espiritual precisa de resistência. Então, para você ter resistência, você tem que aplicar a verdade que você conhece todos os dias. E você vai crescendo nisso. A tua resistência vai aumentando. Em Efésios capítulo 6 fala, sejam fortalecidos no Senhor, verso número 10, e na força do seu poder, fortalecidos, para que você tenha resistência. Eu vou pular logo no verso número 13, que diz assim, por isso, peguem toda a armadura de Deus, a preparação com a verdade, preparação, para que vocês possam resistir no dia mau. Sem estar preparado eu não resisto. Preparação na verdade. Ok? Então diz lá, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Opa! Que legal, hein? Quer dizer que então eu venço pela minha resistência, que é o nível da minha preparação na palavra, na verdade. Quanto mais nós agirmos com base na verdade, e isso é fé em ação, escuta, mais fortalecidos nos tornamos espiritualmente. Não tem como, o inferno vai perder. Então eu expliquei aqui, nesse conteúdo de maneira bem simples, como é que você faz para você ser uma pessoa resistente. Legal? Então guarde isso nessa mensagem dividida em 2 partes, a importância da fé na continuidade, e a fé envolve esses 2 elementos inseridos, a perseverança e a resistência. Legal, pessoal? Então aí, tem um link aí embaixo que você vai clicar e não só você pode receber esses conteúdos dos vídeos que a gente vem fazendo, mas como também você vai receber informações a respeito aí do nosso ministério aí em Ribeirão Preto. Tá legal, gente? Tchau, tchau!